bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, nosso guia de estudos da Bíblia, que nessa temporada estamos estudando o tema conflito, a cosmovisão adventista sobre a luta entre o bem e o mal. Está sendo uma experiência bem legal, bem incrível. Temos aí ampliado nossa visão a respeito desse tema tão importante da Bíblia, ele que é fundamental para a gente entender por que as pessoas sofrem, por que existe, né, tanta dor e sofrimento neste mundo. A gente entendeu por que o pecado existe, quem é o originador do mal. Tem sido grandes oportunidades a gente parar, refletir, estudar e aprofundar nosso conhecimento a respeito de Jesus e da sua palavra. Então, eu queria agradecer você que tem nos acompanhado até agora. Chegamos, olha, já na nossa nono episódio, já tá passando rápido, gente. E eu tenho a alegria de poder receber hoje aqui um grupo muito especial, de uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, um respeito. É uma juventude muito animada, muito forte, dedicada. E eu tenho o prazer de apresentar ela, gente. Ela formou ano passado, Comércio Internacional. Ela é vice-diretora do Ministério Jovem da igreja lá da Moca. Um abraço, um beijo para os irmãos lá e os jovens da Moca. Ela está namorando atualmente com o Jorge. Jorge, te liga aí, viu, irmão? Que é pressão, é bem essa menina, hein? Ela é filha da Valéria e do José. Um abraço, esse casal especial também. E eu queria apresentar a vocês aqui a Carol. Tudo bem, Carol? Bem-vinda ao podcast No Contexto. É um prazer te receber aqui, tá? Tudo bem, obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. E hoje eu estou com pessoas especiais, viu? E uma delas é o nosso líder jovem desse ano, o Christian. Nós somos muito abençoados por tê-lo como nosso líder esse ano. Sim, hein? E o Cris, sabe aquela conversa que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher? Isso é verdade com o Cris. Ele é casado com a Bárbara. A Bárbara ajuda a gente lá em todos os ministérios. É uma pessoa muito incrível. E é isso, esse é o Cris. Aê! Bem-vindo, Cris. Obrigado, pastor. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigado também pela oportunidade de chamar a equipe da Moca. Nós estamos muito felizes de poder Jovens da Moca, né? Para poder contribuir com o podcast aí do contexto da lição. E com a gente hoje aqui está o nosso querido pastor também, pastor Danilo, não é? Que ele sempre está disposto a ajudar a gente, está sempre aberto a cumprir as agendas com a gente também. A gente pede, pastor, preciso da sua ajuda. Ele vai lá e fala, tá bom, grande Cris, tô aí. Sempre ele manda uma mensagem, grande Cris, amigaço, meu amigo amado. Quem nunca recebeu uma mensagem do pastor Danilo falando meu amigo amado? Né? Parece o anjo lá de Daniel 9, né, cara? Exatamente. Amado. E me recebeu de braços abertos lá na Moca, tanto a mim quanto a minha esposa. Muito obrigado, pastor. Amado Cris, tá generoso. Prazer estar aqui. Não há nada que eu diga a respeito do Fabrício que o pessoal acho que ainda não saiba, né? Então, está aqui o nosso anfitrião, aquele que lidera o Ministério Jovem aqui na nossa associação, amabilíssimo pastor Fabrício. Da hora, Danilão. Obrigado. Danilão é um amigo do coração aqui. Que prazer estar aqui com você também. Tá bom? Nosso. Bom, gente, a gente vai começar esse episódio só lembrando a vocês aí que nosso canal da Paulista Leste hospeda esse conteúdo aí que está sempre sendo liberado aí no início de cada sábado, no início da semana já. Virou ali o almoço, comeu, daquela cochiladinha, 2 da tarde já está liberado ali o podcast em vídeo, também em áudio. E você usa da forma que você achar melhor, na plataforma de áudio que você tiver mais acesso e assim por diante, tá bom? Lembrando que nosso perfil do Instagram é Jovens Adventistas APL. Você acompanha ali o conteúdo, os bastidores, o tema de cada semana, para você ficar por dentro ali, poder acompanhar esse conteúdo também e compartilhar, que é o mais importante. Tá bom? Eu quero pedir agora, por gentileza, o pastor Danilo Abreu para fazer oração aqui pra gente, para que Deus nos abençoe, igual a nossa sala de jovens, para que a gente entenda o tema de hoje que está incrível. É a continuação da semana passada, mas eu queria convidar o Danilo para orar com a gente. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela oportunidade do estudo da Tua Palavra. Dê pra gente do Teu Espírito, a gente tem muito que aprender. Que a Tua Palavra possibilite não apenas crescimento cognitivo a respeito da verdade, mas que sirva para mudar a nossa vida mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Danilão. O tema do episódio de hoje, Batalha Espiritual 2. Por quê? A gente começou semana passada, estamos agora aprofundando mais ainda. Está sendo uma experiência bem legal, de temas bem interessantes, né? A da passada falou um pouquinho sobre, nessa batalha, a importância da oração intercessora, que move tudo, move o céu, move os anjos. Está muito interessante e nessa semana não vai ser diferente. E vamos abordar um outro aspecto, de um outro recurso que Deus deixou para a gente estar aí apto para passar firme por essa batalha aí e chegar no final
inteiros, né? Protegidos, guardados. E até a tirinha já dá um spoiler bem legal pra gente aqui, tá? Então eu queria, o tema do episódio é Batalha Espiritual 2, eu queria ler o texto base da semana, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 4, é um texto muito conhecido, ele registra um momento em que há uma batalha, quem sabe uma das mais importantes da história do plano da salvação, porque é o momento em que Jesus literalmente, ele decide representar a cada um de nós, e aonde o povo dele no deserto falhou, pecou, caiu, ele foi e venceu por nós, né? E é muito interessante. Mateus capítulo 4, eu vou ler o texto todo porque tá fácil, é curtinho, eu vou ler aqui para vocês, é um texto bem conhecido. Após o batismo de Jesus, já haviam se passado 40 dias, e assim é registrado no texto bíblico assim, ó. Mateus 4, verso 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer. Então ele teve fome. Verso 3. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem. Em algumas versões falam, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, ou que sai, ou procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque ou não se machuque ao pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras também dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora, e a semelhança do episódio passado, eles estão aqui de novo, tá vendo, gente? Ó, os anjos vieram e serviram a Jesus. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, e seguramente ele tem muito, mas muito a nos ensinar. E eu queria, antes de mais nada, a gente apresentar ali o tema e a tirinha da semana. Na semana passada falamos sobre a importância, a relevância dos anjos nessa batalha espiritual, a atuação deles, o trabalho deles e a importância da oração, né? Porque Daniel capítulo 9 e 10, Daniel está dando uma lição. E o 9 ele ora e já é atendido na hora, né? No capítulo 10 demorou 21 dias, o cara estava mal, cansado, com fome, em jejum. E o anjo apareceu, ele até se assustou, né? E aí ele recebe a orientação do anjo e tal. Apareceu o Danilo, viu? Amado, Daniel, você é muito amado, você é muito precioso e tal. E aí Daniel ficou feliz da vida. E o fato é que a lição da semana passada falou sobre, nessa batalha espiritual, é muito importante você usar esse recurso chamado oração. A oração é a chave para mover o céu inteiro, para poder vir em busca, em socorro ou em proteção dos filhos de Deus, né? E se não for suficiente os anjos, Miguel vai se levantar. E acabou, não tem mais chance pro diabo, não tem pra onde correr, não, né? E aqui de novo, aqui era o próprio Miguel. Quem é como Deus? Era Jesus aqui, agora no campo de batalha em nosso lugar. E agora aqui, além da oração, entra um outro elemento. E o elemento claro que aparece 3 vezes consecutivas aqui é a palavra. Está escrito. Os anjos também estão nesse contexto, né? Até o diabo usa como recurso ali, olha, pula aí que os anjos, né? Salmo 119, né? 111 ou 119? Acho que é 111. Agora eu fui na dúvida, viu? Acho que é 119, verso 11. Os anjos, Deus dará ordem aos anjos para que te guardem. Jesus dará ordem para que te guardem, não. Te guardem em todos os teus caminhos. Não por onde quiser andar, é presunção, tentação, fazer o que Deus não pediu. Mas termina assim, o diabo é expulso e os anjos, mais uma vez, igual Daniel lá, vão lá para cuidar dele. Então, além do elemento anjo, que também cuidaram de Jesus desde o nascimento, protegendo e guardando e tal, aqui entra um outro elemento que é a questão e a importância, né, de enfrentar o diabo, as tentações do diabo, as perseguições, através da palavra. Tirinha da semana, está aqui na tela, tema também, Batalha Espiritual 2. Eu queria ouvir de vocês, gente, qual é a impressão de vocês. Eu gosto da tirinha porque todo mundo tem uma impressão diferente. Às vezes ela está tão óbvia, né, mas cada um vai lá e tira seu próprio insight, né? E gente, sem tumulto, tá? Um de cada vez para não causar tumulto aí. Quem quer falar primeiro? Qual é a impressão que vocês tiveram da tirinha da semana? E o que é que ela conseguiu dar de spoiler para vocês para o tema dessa semana?
Eu pensei algumas coisas. A primeira delas é que o problema não é quando as tentações vierem, as mentiras, as críticas, as heresias, ideologias, porque todo mundo está sujeito a isso, né? Mas acho que o problema é quando, de fato, se a gente não tiver como esse menininho representado aí, né? Se a gente não tiver revestido da palavra de Deus, né? E assim foi com Jesus no deserto, né? Em todas as falas de Jesus, ele sempre usa a Bíblia para combater a tentação, então eu acho que é isso. O problema não é quando a tentação chega, né? Mas se a gente não estiver preparado e revestido da palavra. Sensacional! Gente, se virem agora aí, depois dessa aí, ó. Eu tenho a mesma visão que a Carol falou, porque quando a gente não está fundamentado na palavra, vão vir as ideologias, vão vir as críticas, vão vir as tentações, mentiras, mas se a gente não tem um embasamento, se a gente não conhece a palavra, todas essas outras palavras aqui, elas vão pegar a gente de jeito. Então, se a gente não conhece a palavra pra gente ter uma justificativa de a mesma que Jesus teve, como está escrito, eu não vou conseguir vencer isso. Então, eu vou cair facilmente em teologias mentirosas, vou cair em mentiras, vou cair em críticas, em tentações. Quando Jesus esteve aqui, ele sofreu tudo isso, mas ele se fundamentou sempre no está escrito, está na palavra. Então, é isso que a gente tem que ter. Pelo menos essa foi a visão que eu tive da tirinha essa semana. Vocês são muito inteligentes, viu? Olha só, o que eu peguei dessa imagem é o seguinte: um dos textos da lição dessa semana é aquela fala de Paulo em Efésios, quando ele diz que a Bíblia, ela é espada, né? Só que nessa tirinha aqui, mostra pra gente que a Bíblia, que é espada, ela também é escudo. Então, a Bíblia protege, né? E no caso de Jesus, o protegeu de cair também. Sim. Então, pra mim, a Bíblia, que é espada, é também escudo. Sensacional. Pra mim, que eu queria compartilhar com vocês, é que a Bíblia é a única forma da gente estar seguro. E é curioso, né? Porque Jesus, que poderia usar qualquer recurso, ele é Deus, né? Para poder se proteger do diabo, para poder contra-argumentar com o diabo, para poder sair da tentação, né? E eu acho que Jesus é a prova viva, né? De que se ele foi tentado, qualquer um pode ser tentado. Aliás, a gente é tentado de todo tipo, né? E são as mais variadas formas possíveis que o diabo usa para nos tentar, ou para nos atingir, ou para roubar da gente a confiança que a gente deveria ter em Deus, né? Mas a Bíblia é a única. Poderia colocar qualquer uma. Jesus já deixou claro, né? Ele usou o recurso da Bíblia, já sinalizando claramente: você quer vencer os ataques de Satanás, as tentações do diabo, no meio do deserto? Então, brother, se esconde atrás da Bíblia. Sim. Ouça e acredita no que saiu da boca de Deus. E é curioso, né? Porque 40 dias atrás, Jesus tinha ouvido da boca de Deus: você é meu filho amado. Mesma coisa falar para Daniel, lembra? Você é amado, Daniel. Porque a dúvida era: Deus me ama, ama o meu povo, vai cuidar do meu povo, tá acabando 70 anos, e aí? Vai acontecer não as profecias? E agora de cara, a mesma coisa: você é meu filho amado, eu tenho muito prazer em você. Aí batiza, passa 40 dias, e aí 40 dias, deserto, fome, tentação. Ainda sou amado? Será que eu estou sozinho? E o tempo todo o diabo: olha, se você é filho de Deus, faz isso, faz aquilo, querendo mudar a identidade dele, né? E aí Jesus dá a lição importante pra gente, né? E a lição é: guarda no coração, guarda para não pecar contra mim. E a única forma segura para você enfrentar os ataques do diabo é colocando a Bíblia na frente, não tem outro jeito. Danilão, na parte aqui do contexto, eu queria pedir você que contextualizasse a gente, né? Vulnerável ou vitorioso? Acho que a lição vai dar um spoilerzinho sobre como a gente pode... Bom, a gente, dependendo de como a gente usa, né? Isso aqui a gente vai estar vulnerável ou vitorioso, né? Mas e aí, Danilão? Sim. Contextualiza a gente na semana aí, por favor. Vou pegar carona na sua última fala, quando você coloca a questão da identidade de Jesus em jogo ali, né? Sim. Então, 40 dias antes do batismo de Jesus, é dito do céu que ele era o Filho. E agora Satanás, ele diz: se tu és o Filho, né, transforma a pedra em pão. Veja, eu acho que a gente vive numa época em que as pessoas supervalorizam os sentimentos, né? As emoções. E tá tudo certo com os sentimentos e com as emoções, né? Deus nos fez assim. Eu costumo dizer, na verdade, que nós só temos sentimentos porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem sentimentos e por isso Deus nos fez com sentimentos. O problema é que nós nos tornamos escravizados dos sentimentos e às vezes a gente tem a tendência de
tirar conclusões mais com base naquilo que a gente está sentindo do que com base naquilo que Deus disse. Eu suponho que os sentimentos de Jesus ali não eram, talvez, tão agradáveis, né? Então, 40 dias sem comer, sendo tentado pelo diabo. Então, talvez as sensações de Jesus queriam dizer o contrário. As circunstâncias conspiravam para isso, né? Definitivamente. Só que ele se apegou àquilo que foi dito por Deus. Olha, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que as circunstâncias dizem, importa o que meu pai falou. E meu pai falou que eu sou filho. Meu pai falou que eu sou filho. Então, eu acho que a lição de domingo que coloca o contexto aqui para gente vai mostrar para nós que todos nós somos vulneráveis como seres humanos. Todos nós somos vulneráveis. Agora, que existe uma vitória que é garantida. Se a gente não colocar, não relegar a algo como pouca importância, aquilo que Deus deu muita importância. Então você vai ver na vida de Jesus que o sucesso dele estava na oração e no estudo da Bíblia. Basicão, né? O básico. E às vezes a gente deixa de considerar o valor que isso possui, né? Mas possuía valor para Jesus. Então, vulnerável ou vitorioso? Eu acho que nós somos os dois. Eu acho que nós somos vulneráveis, somos humanos, mas a vitória está garantida se a gente seguir a trilha indicada por Cristo, né? Muito bom. Alguém mais queria dizer? Eu acho que, complementando o que o pastor falou, a lição traz esse título, né? De vulnerável ou vitorioso, né? Eu parei muito para pensar. Falei, será que eu tô mais vulnerável ou será que eu tô mais vitorioso, né? E aí eu até escrevi umas coisas na lição aqui, numa linha de pensamento, porque a lição comenta aqui, né? Ela dá alguns exemplos que o marketing foi usado de forma enganosa durante muito tempo, né? Para promover vários produtos que a mídia fala que é bom e nem sempre é bom, né? E a maioria das vezes não é bom, não é? Então, muitas das vezes as pessoas elas acabam se isentando de ser vitoriosos porque não escolhem tomar as decisões pautadas na palavra. Né? Só que para você tomar uma decisão pautada na palavra, ela vai exigir um preço, ela vai exigir sacrifício e ela vai exigir renúncia. Se você não tem esses três, você não consegue se fundamentar na palavra e você não consegue ser vitorioso em Cristo. Então fica difícil de eu ser vitorioso se eu não tenho uma renúncia, se eu não vou ter que pagar um preço por isso. Então, a lição mostra que, dos exemplos que o marketing fez, será que tudo que o marketing promove para mim é bom? Nem sempre. Então, eu vou ter que, às vezes, ter uma renúncia do meu lado, eu vou ter que falar não quero, eu vou ter que falar não posso, para conseguir seguir o que a palavra diz. Está escrito ou não está escrito? Então, essa é a linha de pensamento que eu também acho que dá para tirar na lição de domingo. Ali. Interessante. Bom, eu queria só destacar aqui que a lição tem algumas perguntas bem legais, né? Como podemos vencer o inimigo? A gente já comentou sobre isso aqui, né? Mas Jesus deu o segredo, né, cara? A gente fica às vezes querendo inventar e florear e buscar outras alternativas. Danilo mencionou aqui, mas é verdade, né? Ter uma vida de consagração, de comunhão com Ele, uma vida de intimidade com Ele, através da oração e através da Bíblia. Não tem como ter vitória espiritual longe da Bíblia. E é claro que a gente entende que quando a gente fala espiritual, a gente está falando só de questões relacionadas à igreja e tal. Porque nossa vida é uma vida espiritual. Nosso namoro, nosso casamento, nossos negócios, nossa faculdade, tudo nosso é espiritual. Então, a partir do momento que eu baseio minha vida em tudo que está escrito aqui, para mim, eu que sou filho, né, sou amado por Deus, Deus tem alegria em quem? Em quem se cumpre toda a justiça. E onde nós encontramos a justiça de Deus, né? Buscar Deus, a justiça em primeiro lugar e tal. É na palavra, é a palavra que vai pautar tudo. E Deus promete, eu achei fantástico isso, né? Isso não é imunidade a não ser tentado, ou não ser atingido, ou coisa parecida. O deserto não é um lugar tão simples, né? Mas é garantia de vitória. Deus prometeu auxílio para quem permanecer. Imagina, com tentações consecutivas. Até ele dizer, não, vou ficar com a palavra. E Deus mandou livramento, mandou os anjos. Eu fiquei até imaginando um banquete no meio do deserto, gente. Os anjos lá, igual fez com outros no passado, com Elias e tal. Mas Jesus, ele nunca foi deixado sozinho. Mas Deus não vai, jamais, decidir resistir o mal pela gente. Essa decisão é nossa. Né? E se a Bíblia fala resistir ao diabo, é porque ele pode ser resistido, né? Sim. E o poder não está na gente. Porque vulnerável, já está mais do que claro que a gente é. Fácil de ser enganado pelo diabo. Agora, se a Bíblia é minha base, aí ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Vai ser bem difícil ele enganar quem estiver fundamentado na palavra. Fabrício, você concorda que parece haver entre nós uma certa descrença de que será que é esse o remédio mesmo?
Porque parece ser um remédio muito fácil. Muito simples, óbvio, né? Muito óbvio. Jesus vai dizer, está na lição aí, João 17, né? Vocês vão conhecer a verdade, ela vai libertar vocês. Simples assim. Então, para as nossas cadeias, das nossas angústias, dos nossos vícios, do nosso mau temperamento, tem libertação que está na palavra. Mas eu suponho que às vezes a gente olha para isso e pensa assim, está muito fácil. E isso parece produzir um distanciamento nosso. E a gente deixa a Bíblia ali, se der tempo e tal. Eu tenho uma teoria, não sei se vocês concordam ou não. Por que parece que a gente... É uma geração meio contraditória, né? Ao mesmo tempo que a Bíblia está em alta, por outro lado, eu acho que é uma visão muito rasa que as pessoas têm da Bíblia. Mas a minha teoria é a seguinte, eu acho que tudo aquilo que a gente tem acesso fácil, a gente tende a não valorizar tanto, né? E hoje uma Bíblia, quem não tem uma Bíblia em casa? Hoje uma Bíblia é dinheiro de pinga, né? É o preço de... É menos que um almoço. Com R$10 você compra uma Bíblia. Você nem precisa comprar. Se você chegar em qualquer esquina e hoje alguém te dá uma Bíblia. Ou até baixa por aplicativo também. O aplicativo, gratuitamente. Mas a gente ignora que nem sempre foi assim. Existem pessoas que deram a vida ao longo da história para que a Bíblia chegasse até nós. É um alto privilégio a gente viver nesse período em que a gente tem acesso a ela. Em que não apenas temos acesso a ela, mas temos liberdade de acessá-la e de consumi-la e de vivê-la, inclusive, nesse país onde nós estamos. E talvez essa facilidade faça com que a gente pense que não é possível que para ter uma vida cristã vitoriosa só basta, né? A facilidade é uma bênção, mas a facilidade acaba trazendo esse efeito reverso no meu devaneio aqui, né? Não, foi um bom devaneio, viu? Da hora, é verdade. Às vezes é muito óbvio, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito. Porque é o segredo de Jesus, então se ele usou, né? Porque dá certo. Carol, diz que a Bíblia é a verdade. Bom, num mundo tão líquido, né? Um mundo meio estranho de cada um, obviamente tem a sua verdade, defende as suas ideias, né, ideologias, assim por diante, onde nada é absoluto. A Bíblia, diferentemente disso, parece que ela vai numa contramão bem diferente, né? Ela e o próprio Jesus se apresentou como sendo a verdade, a palavra é a verdade. O que você conseguiu extrair daí, da parte do compreender e querer compartilhar com a gente? Eu achei interessante o fato de que a lição trouxe, né, de que os esforços humanos para resolverem seus próprios problemas, eles são vãos, né? E aí, a importância da palavra, né? Achei legal o pastor Fabrício falar, e é realmente isso. A Bíblia é o único lugar onde a gente, de fato, encontra segurança, né? Para basear aquilo que a gente vai crer, nossas convicções, nossos princípios. E a lição de segunda tá trazendo muito isso pra gente, né? Tá aqui uns trechos que me chamam a atenção, que da perspectiva bíblica, a verdade é quem Deus é. É Ele próprio, porque Ele é o Criador, né? O próprio Jesus declara que eu sou a verdade. E como Criador, Ele define essa realidade. Eu achei interessante também que ela traz pra gente refletir que Satanás sabe que se conseguir abrir uma brecha nos alicerces das convicções e crenças de uma pessoa, poderá obter acesso à forma de pensar e semear dúvidas que se espalham como ervas daninhas, com o objetivo de destruir a fé e a vida da sua vítima. Eu acho que isso é muito realidade, né? Desde o princípio, lá no céu, quando a guerra se inicia, no Éden, e durante toda a história da igreja, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Satanás, ele sabe que ele não pode ir contra a verdade. Ele nunca conseguiu. Se a gente for na história da época da igreja primitiva, Satanás via que quanto mais ele tentava atacar a verdade, ele podia até tirar a vida das pessoas. Quantos mártires ele matou. Mas o sangue deles era como semente para o evangelho, né? Então ele percebeu ali que ele não podia ir contra a verdade. E aí ele começa a infiltrar a mentira dentro da verdade. E esse acho que é um risco que a gente corre muito grande, né? Porque a gente vê que Jesus, ele não apenas conhecia, mas a palavra estava interna nele. E isso tem que acontecer com a gente também. Porque é muito fácil enganar. O Cris citou as propagandas de marketing, né? Mas a gente vê mentiras por todos os lados. São muitos caminhos, muitas teorias, muitas ideologias, muito humanismo. Mas o fato é que a palavra de Deus é o único caminho onde a gente pode encontrar segurança para afirmar as nossas decisões, nossos valores, nossas crenças e a nossa esperança, né? Eu fiquei aqui pensando nessa parte, né? Porque parece que Jesus, né? Como outros assim, personagens da Bíblia, a gente fica olhando assim, caramba, esses caras aí eram diferenciados, né? Porque os caras oravam, parecia anjo.
né? E tinha, parece que um poder meio que sobrenatural, né? E chicote pra lá, e Paulo passava dificuldade, o cara era preso, espancado quase até a morte. Esse cara é o quê? Sei lá, um X-Men? Esse cara é muito monstrão, né? Aí quando você para pra pensar mesmo, qual era o segredo deles? Onde estava a fonte de segurança deles, né? E eu poderia dar aqui alguns outros exemplos de pessoas, né? Mas eu achei legal aqui a lição comentando sobre Jesus. Quando Jesus viveu aqui, ele tinha disponíveis exatamente os mesmos recursos que nós. Bíblia e oração. E embora pareça tão óbvio, esse era o segredo de Jesus, para ele enfrentar qualquer engano, provação, perseguição, oposição, ideologias, que ele veio na época de maior explosão ideológica que influencia a nossa vida até hoje. E Jesus, ele tinha os mesmos, aliás, nós temos acesso aos mesmos recursos. É como se a gente literalmente não tivesse desculpa, né? Caramba, mas eu não venço hoje, ou eu sou iludido, ou eu sou, sei lá, influenciado, é porque... Não, mano, a gente tem o mesmo recurso. Até notei aqui, olha, temos o mesmo recurso de Jesus. Bíblia mais oração. Sim. Simples assim. E eu queria destacar aqui só esse detalhe, né? Ele sabia que neste planeta destruído e confuso, a única segurança estava na palavra de Deus. Ou seja, a verdade. E quem definiu ela como verdade, você também só achei lindo você mencionar aqui, ó, foi Deus. Ele falou que ela é verdade. A palavra é a verdade. Bom, você pode ter qualquer outro tipo de fonte, tal, etc. Ok. Mas a verdade, para você ter uma vida feliz, plena, apesar das coisas ruins deste mundo, é a palavra. E ele tem, como Deus soberano, tem poder para definir isso. Oi, perdão. Eu achei interessante também que a lição traz, né, que Cristo exemplificou de maneira prática o Salmo 119:11, que diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Acho que eu troquei o texto, era esse daí, né, agora. Oi, Fabrício, Carol e Cris. E para uma época em que parece aumentar o número daqueles que dizem assim, não, eu não tenho nenhum problema com Jesus, né? Eu tenho problema com os seguidores dele, e hoje está na moda também, não tenho problema com Jesus, mas tenho um problema com aqueles fundamentalistas que tratam a Bíblia, né, como a palavra de Deus, como sendo válida para a nossa vida hoje. Ora, se a gente leva Jesus a sério... Também deveríamos levar a sua palavra, né? Porque ele foi o próprio Jesus, esse por quem, inclusive aqueles que não se colocam como cristãos ou que não se pautam pela Bíblia têm simpatia, foi esse próprio Jesus que definiu a Bíblia como sendo a verdade, né? Então, não foi nenhuma organização religiosa que adotou, que estabeleceu que a Bíblia era a verdade de forma arbitrária. Não, foi o próprio Jesus que disse, né? Não foi... É curioso, porque para a nossa sociedade depende de quem fala ou do valor, né? A credibilidade, inclusive, eu não sei se vocês concordam com isso, o valor de uma fala, às vezes, nem é a fala, nem é o que é dito. É quem disse. Não é assim? Não. Então, agora, quem foi que falou que a Bíblia é a verdade, né? Quem falou que a Bíblia é a verdade foi Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, foi Jesus quem se opôs a esse relativismo que toma conta da nossa sociedade hoje, definindo que existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta que é ele também manifesta na palavra dele, né? E diz que liberta, né? Sim. Ela liberta das mentiras, do engano, das ideologias, tudo que o diabo usa para nos manter longe de Deus. Tem feito isso arduamente, investido o melhor da imagem, o melhor do investimento que o mundo tem para vender uma ideia. Ele usa poderosamente, para ser mais honesto, com muita eficiência, porque é uma galera, cara, que de certa forma não enxerga na Bíblia esse alicerce, né, único e seguro que a lição menciona aqui. E antes do que falar aqui, eu só queria destacar o fato de que a Bíblia, ela continua sendo a arma mais temida pelo diabo. Porque a Bíblia é muito poderosa, cara. É uma coisa assim absurda. Eu já vi pessoas abandonarem as drogas uma vida inteira lendo a Bíblia. Estou dizendo que não tem seu lugar, né, um lugar de limpeza química do corpo e tal, mas eu já vi pessoas sendo mudadas, transformadas, mudou a mente, libertou, eu já vi, então ninguém pode me dizer o contrário, porque eu já vi,
Então, é uma coisa extraordinária. A palavra de Deus, realmente, ela tem muito, mas muito poder, Cris. Eu ia comentar, né, ainda nessa linha, que a lição fala, a verdade vos libertará, mas o que é libertar? Vai te libertar do quê? Do quê? Quando você conhece a Cristo, você já está numa outra linha, porque você está conhecendo a Cristo, então você sabe que essa liberdade, ela vem de uma submissão que você tem do quê? Do seu próprio eu. Quando você tira esse próprio eu, o que é você ter essa liberdade do seu próprio eu? Você vai tirar as minhas vontades, você vai tirar as minhas ideologias, você vai tirar os meus hábitos, para aí sim eu poder conhecer o que é realmente a verdade para ela me libertar. Porque às vezes eu vivo numa vida que eu falo, eu estou liberto. Mas será que realmente estou liberto das minhas ideologias, dos meus hábitos, dos meus pensamentos? Será que eu posso continuar falando que eu conheço a Cristo, que eu vivo com Cristo, seguindo os hábitos que eu estou vivendo? A gente tem que parar muito para pensar nisso, porque a verdade não vai nos libertar, mas nos libertar do quê? E esse vos libertará é do nosso próprio eu, quando a gente conhece a Cristo. Que é o nosso maior problema, né, Cris? Exatamente. Às vezes eu tenho a sensação de que eu sou o meu maior problema. Não é só você não, pastor. E a Bíblia tem cura para isso também, né? Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus Amém. por isso. Eu achei legal também aqui o fato da Bíblia dizer que Jesus, na experiência de Jesus, na identidade dele, de Jesus, não estava fundamentada em sentimentos, né? Não é? Ou em opiniões dos outros a respeito dele, né? Tampouco é do diabo, né? Mas somente nas Escrituras, inspiradas por Deus. Achei extraordinário. Então, cara, Deus fala assim para um jovem, por exemplo, cara, mano, pode cuidar da sua sexualidade. Manda um namoro desse jeito aqui, cara. Pode ter certeza, tu vai se dar bem, vai ser feliz. Olha que louco. Pode, baseia a sua vida no está escrito. Não, o filho, cara, mas como é que o filho vive? Então, cuida da sua saúde desse jeito aqui. Pode mandar bala. Vive uma vida na missão dessa forma. Baseie na palavra, em tudo que você fizer. Tudo, seus planos, tudo. Pode basear aqui, que é a verdade. Não é mais uma verdade, mais uma opção, um estilo qualquer. É a verdade. Então, pode ir que vai dar certo. E era o que Jesus estritamente fazia, cara. Então, o que Deus falou? É isso que eu vou fazer. Simples assim. Ele falou isso, então eu vou acreditar nisso. Por quê? Porque foi ele quem falou. Então, se ele falou que eu sou filho e essa é a minha identidade, então é assim que eu vou viver. Não vou acreditar em nada mais fora disso aqui. Então, realmente, ela é muito diferenciada. Realmente, ela não é uma coisa que vem assim para melhorar a vida. Ela vem realmente para alterar tudo. E é por isso que ela é chamada, a Bíblia diz que ela tem, né, Cris? Tem muito poder. Poder para quê? E como ter esse poder com base na palavra? Eu parei muito para pensar nesse dia, porque às vezes a gente passa por algumas dificuldades, tribulações, e a gente fala, pô, será que Deus não tá vendo o que eu tô passando? Será que... A gente até comentou isso no último PG que a gente teve. Eu e a Carol ali, e nosso grupo de jovens também, e a gente falou, pô, será que Deus não tá vendo a dificuldade que a gente tá passando, as tentações que eu tô enfrentando? Mas ele vê. Ele já, por que ele veio? Porque ele já passou por tudo isso. Ele esteve aqui, se fez carne, e ele teve, e ao mesmo tempo que ele passou, eu gosto muito de me apegar ao verso que é de Josué 1:9, que fala, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você, em qualquer lugar que você for. E a lição coloca assim, as promessas e os mandamentos de Deus só podem ser eficazes se decidirmos confiar e crer naquele que fez as promessas. Simplificando, a palavra de Deus tem o potencial de encher nossa vida com poder e graça divinos, mas só pode ser ativada quando a fé está presente. Top. Então, se a gente não tem fé, essa palavra não vai ter poder. Então, não adianta eu chegar e falar, Jesus, me ajuda, Senhor, olha a dificuldade que eu estou passando. Eu tenho fé para saber que aquela palavra realmente vai exercer um poder na minha vida para eu poder vencer as tentações, as ideologias, as críticas ou as situações que eu possa passar num grupo de amigos, na faculdade, no trabalho, numa roda de amigos ali. Será que eu vou ter? Se eu não tiver minha fé fundamentada na palavra, eu não vou conseguir ter esse poder que a palavra tem. Boa. E engraçado, né? Achei legal, porque a lição ela faz a gente pensar no poder que existe na palavra de Deus, né? Porque a lição menciona que pelo poder da palavra tudo passou a existir. Tudo se organizou, tudo achou o seu lugar, né? Você vai criar alguma coisa, alguma fórmula, você tem que fazer fusões químicas e tal, e mexe dali, mexe daqui, quantidades exatas. Deus falou e tudo se colocou no devido lugar. Tudo criou ordem, tudo criou sentido, tudo encontrou significado, né? E é essa mesma palavra que Deus quer que a gente recorra, né? E acredite, né? Confie, porque a palavra de Deus tem poder para criar do nada. A natureza e a ciência fazem o que a voz
o que a voz dele instruiu. Olha, as moléculas, os átomos obedecem. Ele fala e tudo acontece, cara. Então, o que você mencionou, né? Quando a gente submete ao poder da palavra, em obedecê-la, em colocá-la em prática em nossa vida, né? É legal, né? Meditar, ensinar, e você será bem sucedido. Na minha versão tinha, você terá sucesso. Sucesso em obedecer a palavra, né? Você será bem sucedido. E diz que foi a palavra de Deus, olha, achei legal, também muito básico, viu? Mas olha que legal. A palavra foi a palavra de Deus memorizada e internalizada. A verdade bíblica que desmascarou os enganos de Satanás quando ele tentou Jesus no deserto. E foi a palavra falada de Deus que concedeu a Cristo a vitória sobre a tentação, sobre o tentador e suas tentações. Ou seja, o simples está escrito. Então, a nossa vida é moldada pelo que a gente enche a mente, né? Aquilo que a gente internaliza, aquilo que a gente lê, acredita. É assim que funciona. Por que eu não creio em Karl Marx? Eu não fico o tempo todo me alimentando da ideologia, da mente e tal. Aí um cara fala assim, por que eu devo ler a Bíblia todo dia? É o que você acredita? Não, mas esse é meu que lá vai celebrar. Mas é isso que você acredita? Então decore isso aí, irmão. Você vê uma pessoa decorando tantas coisas, né? Para poder... executar o seu trabalho, seja uma fórmula química, alguma coisa que tem a ver com o trabalho. Com a vida espiritual também não é diferente. Aquilo que você internaliza, aquilo que você memoriza, e foi o recurso que ele teve e usou quando foi tentado. Então a memorização também tem o seu lugar. Parece meio que um mantra, né? Vou memorizar. Jesus decorou a palavra. Ele recitou a palavra. Ele falou a palavra de Deus. Então realmente ela tem poder. Até quando ela é proferida, ela tem muito poder. A palavra de Deus tem poder. Então, se pudesse darmos uma dica aqui para quem tá, como ter esse poder? Simplesão, viu? Estude ela todo dia. Diariamente. Tenha tempo de qualidade para isso. Memorize. Agora, para memorizar, a melhor forma, viu? Que ele já mencionou aqui, os textos de Josué. Ensina, mano. Quanto mais você ensina, mais você vai aprender. É simples assim, porque você vai exercitar sua mente e ela vai gravar ali e tal. Aqui está o segredo da palavra, foi o segredo de Jesus. Literalmente, de forma bem simples, foi o que ele fez e foi o que possibilitou ele a, literalmente, tirar Satanás de perto dele. Achei incrível isso. Ô Fabrício, e quem sugeriu que deveria ser diário é o próprio Jesus, né? Quando ele responde o indicativo de Satanás, transforma a pedra em pão, ele diz, nem só de pão vive o homem. Na verdade, ele está fazendo referência àquela ocasião lá do maná no deserto, que caía diariamente. Então, ao dizer Jesus que nem só de pão vive o homem, ele está reconhecendo que o homem precisa de pão diariamente e que nós, portanto, também precisamos do alimento da palavra de Deus diariamente. Então, aí volta aquela pergunta inicial, né? Por que alguns parecem não crer nisso, né? Não, a Bíblia é só isso. Porque talvez a gente não esteja encontrando o sucesso porque o nosso contato, sucesso... Sim, okay. Sucesso na visão de Deus. Exato. Né? Talvez porque o nosso contato na palavra é muito sazonal, é muito pontual, é semanal talvez, é num culto. A gente não tem experimentado esse alimento, esse alimentar permanente, constante, né? Uma pessoa que come uma vez por semana, olha, não vai dar certo. Ela vai enfermar, ela vai adoecer. Assim também como nós temos um monte de cristãos doentes porque se alimentam da palavra só de forma pontual, né? Uhum. Gente, agora caminhando para o hipertexto, né? Aqui tem várias perguntinhas, só para sua reflexão, achei muito legal, porque é importante edificar a nossa vida sobre a palavra, né? Qual foi a última vez que você parou aí para abrir suas redes sociais para compartilhar um pouco da palavra? Inclusive, o desafio desse mês para toda a América do Sul é fazer vídeos diários que está aprendendo da Bíblia e compartilhar lições da Bíblia. Olha que coisa... A gente faz isso com fotos, com imagem, com vídeo, né? Mas, cara, vou abrir minha rede social para falar da palavra. Experimenta aí, compartilhar o que você aprendeu da palavra. Como Deus ajudou a encontrar a vitória quando você foi tentado. Como é que você enfrentou uma tentação? Vamos fazer um pouquinho de reflexão. Você superou algum aí? Como é que foi? O que ele usou para isso? Para te fazer não cair em tentação? Porque o recurso que Jesus usou, e é o único capaz, é a palavra. E você evitou como? Aliás, se não tem enfrentado, ou tem enfrentado, tem caído, você tem usado o recurso que ele deixou? Só pra gente refletir. A palavra-chave da semana é... Perdoe a redundância, tá? É palavra. Palavra. Eu queria começar aqui com o Danilo. Pastor Danilo, qual é o texto que você escolheu aí da nossa rede semântica, que você queria agregar aqui para ampliar o
a palavra-chave da semana? Eu escolhi 2 Timóteo 3,16, é um texto caro para o meu coração. Lá é dito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E a sequência do verso e ela é útil para o ensino. Legal. Para a correção, para a repreensão. Deus, como Pai responsável que Ele nos ensina e Ele nos ensina por meio da palavra. Eu costumo dizer que eu gostaria de ter conhecido a Bíblia quando eu era criança. Se eu tivesse conhecido a Bíblia pequeno, eu teria evitado muitas dores de cabeça. Porque ela ensina, porque ela corrige. Mas graças a Deus, porque não existe tarde demais, né? Então, o texto que me pegou aqui essa semana foi 2 Timóteo 3,16. Beleza. E a palavra seria... A minha palavra... Eu tirei daí a palavra dependência. Para mim, a Bíblia é dependência. O que significa que nem sempre... Posso usar aqui como confessionário, não? Pode. Nem sempre eu tenho não vontade... Pode falar, vai morrer aqui. Vai morrer aqui. Nem sempre eu tenho vontade de ler a Bíblia, viu? Para aqueles que também são tão dependentes do sentimento, né? Não, eu leio a Bíblia só quando eu sinto vontade de ler. Mas eu queria dizer que nem sempre eu leio a Bíblia, mas nem sempre eu leio a Bíblia com vontade, porque eu tenho um sentimento desejoso de ler a Bíblia. Mas ainda assim eu leio porque eu digo para Deus, nessas ocasiões eu digo, Senhor, eu não queria estar lendo, mas eu preciso disso aqui. Eu tenho necessidade disso aqui. Então, para mim, a palavra-chave aqui é dependência. Eu leio a Bíblia porque eu dependo do auxílio divino. É uma forma de você dizer claramente, eu dependo do Senhor, né? Sim. Beleza! Carol, teu texto, a palavra. A minha palavra, eu acho que eu colocaria que a palavra é segurança, proteção. Boa. É assim que eu me sinto em relação a ela. E o texto, eu peguei do Salmo 119, mas não foi o verso específico daqui. Eu peguei o 9 e o 105. O 9 diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E o verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia meu caminho. Esses foram os versos que me chamaram a atenção essa semana enquanto eu li esse salmo. Maravilha. Tem um texto, uma palavra específica? Falou? Isso já. Segurança, proteção. Texto aqui. É porque eu botei proteção. E você, Cris, qual é o teu texto, qual é a tua palavra? Eu escolhi o Salmo 119:11, que eu tenho um grande carinho por ele. E na lição, acho que se a gente se baseasse nesses salmos e no texto-chave da lição, acho que a gente já podia encerrar ela de vez. Porque ela fala, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra que eu escolhi ali é compromisso. Porque a partir do momento que eu guardo essa palavra no meu coração para eu não pecar contra Deus, eu assumi um compromisso com Ele de que a palavra dele é o escudo para mim. Amém. E espada também. Sensacional. É isso aí, gente. Quanta riqueza, né, que a Bíblia pode trazer para nós. Ela é uma forma de nos ensinar, de nos educar. Ela é inspirada por Deus. É uma forma de depender de Deus, né, reconhecer que precisa dele. Ela protege a nossa vida, a nossa segurança. E é uma forma da gente firmar um compromisso com Deus, né, diário, de guardar a palavra dele no nosso coração, que é a única forma, não tem gente outra forma, tá? É a única forma da gente não viver na prática do pecado. Pecar a gente vai pecar. Pensar bobagem de vez em quando aí, mas viver na prática do pecado, com quem tem ela no coração, não é possível, tá? Não tem como, né? Para quem vive não mais na carne, mas no Espírito, com base na palavra. Caminhando já para o final aqui, na parte do compartilho, eu queria pedir uma ajuda aqui ao Danilão, mais uma vez aqui, na parte do compartilhe. A lição vai caminhando para o final, vai falando que Jesus foi e é a palavra encarnada, né? A palavra que se fez carne. Nos ajude aí, Danilão, a entender melhor isso, por gentileza. Muito bem, eu que não tenho muito poder de síntese, vou tentar fazê-lo. Fabrício, quando a gente ressalta a necessidade do estudo da Bíblia, não é fazer isso como um fim em si mesmo, né? É ter esse estudo da Bíblia para ter contato com a palavra física, escrita, como instrumento para você ter contato com a palavra encarnada. Para mim, o melhor exemplo que eu encontro disso na Bíblia é aquela ocasião em que Jesus se encontra com Maria Madalena, após a ressurreição dele. Uma única palavra é suficiente para Maria perceber que era Jesus, né? Ele diz o nome dela, é Jesus. Em contrapartida, você vai encontrar ali também, pós-ressurreição de Jesus, ele transitando com 2 dos discípulos por longas horas a caminho de Emaús, e eles não se deram conta de que era Jesus. Quem era mais versado na Bíblia? Certamente eles. Mas a Maria, embora menos versada na Bíblia, o que ela conhecia era suficiente para ela conhecer a respeito do Cristo, né? E como disse, uma única palavra ela entende que era Jesus.
O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a leitura da Bíblia não é um fim em si mesmo. A leitura da Bíblia é para nos conectar com aquele que é a palavra encarnada. É nesse sentido que o Armin Rodor sempre dizia, conhece aquele sujeito? Uhum. Ele diz assim, nós precisamos de contato com a palavra escrita e com a palavra encarnada, todos os dias. Sensacional. Eu acho que é isso aí. Sensacional. A Bíblia foi escrita para comunicar a palavra de Deus. Jesus veio para demonstrar de maneira pessoal a palavra de Deus. Considere o seguinte paralelo. Eu achei fantástico isso aqui, viu? Tá aqui na lição, aqui na parte de quinta-feira. Achei muito legal, simples, mas bem interessante, né? A Bíblia, a palavra, né? A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Jesus, a palavra, é a palavra de Deus que se fez carne. Foi escrita em línguas humanas. É a palavra escrita. Jesus tornou-se humano e viveu como um de nós. A palavra escrita foi escrita por seres humanos, mas seu autor é o Espírito Santo, tornando suas palavras totalmente humanas e totalmente divinas. Jesus, né, nasceu de uma mulher humana, mas era filho de Deus, o que o torna totalmente humano e totalmente divino. Amém. Então, a sua fala em relação a, cara, eu preciso ter contato com a palavra escrita. Preciso, porque é ela que vai ser a ponte para me levar para ter contato com a palavra encarnada. Então, é muito importante. Você mencionou essa questão da Maria, eu fiquei pensando assim, rapaz, ela devia... Cara, era uma voz tão comum para ela, era uma voz tão... Assim, era muito familiar, né? Porque Jesus falou, cara... O bicho pegando lá e todo mundo preocupado. Ela estava lá no pé dele, ouvindo. Imagina, ouvindo. E uma palavra realmente foi suficiente. Por quê? Porque tinha intimidade, né? Tinha intimidade. Nem as lágrimas conseguiram fazer, nem a frustração, né? Conseguiram fazer ela impedi-la de entender quem estava falando com ela. Então a gente precisa desse tipo de intimidade. E a palavra escrita vai nos dar esse privilégio. Da gente compreender e saber quando vem e quando não vem de Deus. Sensacional, Danilão! Muito bom, muito bom. Caminhando para o final agora, quero pedir aqui um pouquinho de ajuda aqui ao Cris e a Carol também. Aliás, vocês querem comentar uma coisa da quinta-feira? Compartilha, nem... Porque eu tô falando demais hoje. Vamos lá. Mas somente pela palavra de Deus. Eu queria ouvir de vocês aqui, considerações finais de vocês, o que vocês estariam da parte daqui do consenso. Vamos chegar aqui ao consenso final, né? Porque ela termina com meio que uma afirmação também aqui, né? Somente pela palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus o quê, minha gente? O que vocês conseguiram extrair do final dessa semana? O que vocês conseguiram extrair para vocês? E queriam compartilhar com os jovens que estão ouvindo ou assistindo esse podcast. Pode começar, Carol. Considerações finais. Manda bala aí. Eu destaquei aqui uma parte que me chamou muita atenção, que diz que a humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto estivermos ligados a Ele pela fé, o pecado não terá domínio sobre nós. Amém. Então eu fiquei pensando muito sobre isso a semana inteira, e aqui a lição fechou com chave de ouro, né? Que sozinhos, por mais que a gente tente, a gente só vai bater a cabeça na parede, porque não vai dar certo. A gente tem que confiar nos planos dele, na palavra dele, e assim como a gente falou aqui, né? Estar ligados, que a voz dele seja familiar a nós, né? Porque senão a gente não vai ter forças contra o maligno e as tentações. Nossa, fantástico. Obrigado. Na mesma linha que a Carol falou, eu gostei muito dessa parte na lição que fala assim, quando atacado pelas tentações, não olhe para as circunstâncias ou para a sua própria fraqueza, mas para o poder da palavra. Toda a força dela pertence a você. Aí ele fala de novo o verso dos Salmos que eu falei que gosto, que guarda no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E a gente tem muito hábito de olhar a circunstância, de olhar o problema, de olhar as críticas que a gente está sofrendo, mas a gente esquece que se a gente está fundamentado na palavra, a gente tem ela como escudo e ao mesmo tempo como espada, como o pastor Danilo mencionou no começo do podcast. Então a gente tem que se fundamentar na palavra, porque somente por ela a gente vai vencer o maligno. Top demais. Danilão, considerações finais. A lição dessa semana me fez revisitar um episódio de uma pergunta feita pela minha esposa, Cris. Aconteceu uma única vez. Quando eu estava vivendo dias difíceis. Não era um período longo, alguns poucos dias. E eu estava mal, sabe? Estava intragável. E eu me lembro que em alguma ocasião em casa, minha esposa olhou para mim e perguntou assim, docemente, não foi com censura. Ela perguntou, você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Ela não precisava dizer mais nada.
eu entendi o que veio junto com aquela pergunta. Junto com aquela pergunta, ela estava dizendo assim, o seu temperamento não está legal, você está intragável. Eu não sei se ela chegou a pensar isso, mas eu acho que ela poderia ter pensado, porque eu pensei a meu respeito também. Você está insuportável. Você está alguns dias sem ter contato com Deus e você não é a mesma pessoa. Então, para mim, a lição dessa semana me faz lembrar da necessidade permanente que eu tenho de contato com Deus, porque conhecereis a verdade liberta. Liberta do meu mau temperamento, das minhas más tendências, da minha chatice, da minha humanidade, do meu egoísmo. A palavra de Deus faz isso. Quando eu fico um pouquinho distante dela, eu começo a perceber os efeitos nefastos. E quem está perto de mim também. Top, Danilão. Obrigado aí, viu? Virou aqui, cara. Vai morrer aqui, gente. Brincadeira, vai não. Então vai ouvir isso aqui, viu? Para que vocês identifiquem também, tá? Porque todos nós aqui, longe da palavra, não passamos... É igual lá, lembra de... Acho que Romanos 8. Cara, é caminho de morte. É só morte. Viver na carne é só autodestruição. Nossa e dos outros. Por isso que viver no Espírito, que envolve ter contato com a palavra, ela vai levar a gente para a vida, né, cara? Uma vida de obediência, uma vida de uma pessoa mais leve, assim, etc. Então, eu queria só destacar isso aqui, né? E achei legal demais isso aqui, né? O texto aqui da semana, que eu queria só destacar aqui, diz assim, ó, e passando pelo que devemos atravessar, nosso Senhor se preparou, nos preparou o caminho para a vitória. Ele, por ter vencido nosso lugar, né? Lá no deserto. Ou no deserto. Sua vontade não é que estejamos em desvantagem no conflito com Satanás. Olha a vontade de Jesus. Jesus não quer que fiquemos intimidados, nem desfalecidos pelos ataques da serpente. Por isso ele fala, tem de bom ânimo, diz ele, porque eu já venci o mundo por vocês. Amém. A vitória dele é nossa. Jesus repousava na sabedoria e força de seu Pai Celestial. Ele declara, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Eu sei que não seria envergonhado. Eis que o Senhor Deus me ajuda, mostrando o próprio exemplo disso. Quem há entre vós que tema ao Senhor, que é aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eu acho que eu vejo Deus assim, quase olhando assim, Fabrício, olha, saiba que a mesma experiência que eu tive, você pode ter também. Porque o mesmo recurso que eu tinha no passado, você também tem. Então, a experiência que eu tive com meu pai de confiança, de enfrentar qualquer deserto, você também pode passar. Aliás, você não vai ser vitorioso pelo seu esforço, né? Vai ser vitorioso porque eu já venci por você, cara. Então, cola em mim, cola na minha palavra. Eu não quero que você viva nesse caminho de altos e baixos, louco aí, não. Eu quero um caminho de vitória para você. E a nossa vitória está muito longe do que o mundo oferece, né? Eu prego como vitória, né? Mas está em permanecer firme na palavra, inabalável palavra de Deus. Bom demais estar com vocês aqui, tá? Foi muito legal o nosso episódio. Obrigado por compartilhar um pouquinho da experiência de vocês com Deus e também do estudo dessa semana, que foi muito, mas muito legal. Só ela pode nos ajudar a resistir ao mal e ao pecado. Não tem outra forma. Tá bom? Queria pedir aqui a Carol, que fez essa oração pela gente aqui, por esse estudo aqui, esse bate-papo, para que ele alcance outros corações e motive outros jovens, outras pessoas a usar esse recurso tão poderoso da palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada pelo privilégio tão valioso que o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra. Pedimos ao Senhor que, assim como nos sentimos abençoados e sentimos a sua presença aqui neste lugar, que todas as pessoas que forem assistir esse podcast possam ter a mesma sensação, Pai. Amém. Obrigada porque o Senhor venceu e porque o Senhor pagou todo o preço que era necessário para que nós possamos vencer também. Amém. Obrigada por ter nos deixado o exemplo e por nos oferecer, Pai, gratuitamente a Tua graça e a Tua palavra. Amém. Obrigada porque por meio dela nós somos vencedores, Amém, Pai, Jesus. e porque por meio dela nós seremos felizes, pois esse é o Seu plano para nós. Amém. Amém. Que a Sua palavra produza sempre bom fruto em nós, Pai. E que possamos não apenas ouvi-la e conhecê-la, mas assim como a gente aprendeu nessa lição, que a gente possa guardar ela na nossa mente e no nosso coração, para que sempre que seja necessário nós possamos utilizá-la. Amém. Permaneça conosco e continue nos ajudando, Pai, a vencer o mal e a nossa própria natureza. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Carol, pela
parceria aqui, pela companhia, Obrigada tá? a Foi vocês. muito bom. Valeu, Danilão, como Prazer. sempre. Demais, Prazer. bom demais te ouvir. Obrigado, Cris. Obrigado, pastor. Parabenizar pelo trabalho lá, tá? E obrigado a você que nos acompanhou até agora, separou esse tempinho para assistir ou para ouvir esse podcast. Esperamos que você saia daqui animado nessa batalha entre o bem e o mal, a fazer uso desse recurso extraordinário da palavra de Deus, deixado para você. Nós não fomos deixados à deriva como um barquinho no meio do nada aí, não. Você tem aí nas suas mãos a bússola segura, a lanterna para te guiar no meio da escuridão, seu pão de cada dia. Então, alimente-se da palavra. Deus te abençoe muito. Não esquece de perseguir a gente lá nas redes sociais, nosso Instagram, também no canal do YouTube. Não só ouça, mas também compartilhe o pão vivo da palavra de Deus através desse podcast, tá bom? Amém. Nos vemos em breve aí, em nosso podcast No Contexto. Te espero lá. Até mais, tchau.